Olá! Seja bem-vindo a mais um tutorial do ActionNet, disponibilizado pela SPIN, Engenharia de Automação. No vídeo de hoje você vai aprender sobre as configurações do protocolo DNP. Esse driver é utilizado para a comunicação com dispositivos de aquisição de dados que utilizam o protocolo DNP 3.3. A comunicação pode ser feita através de canal serial multiponto, ou utilizando rede local e Ethernet e protocolo TCP/IP, sendo que, nesse caso, cada IED tem um endereço IP. No DNP as informações são organizadas em tipos de dados onde cada tipo representa um grupo de objetos. Dentro de cada grupo de objetos, existem variações, que são usadas para indicar diferentes métodos, aplicados para este grupo de objetos. Por exemplo, o grupo de entradas analógicas, aceita 3 variações que são: 1. Inteiro de 16 bits com sinal, 2. Inteiro de 32 bits, com sinal e 3. Ponto flutuante de 32 bits. Há uma tabela com o significado dos grupos e variações. Você pode visualizá-la no manual do protocolo DNP. Dentro desses grupos de objetos, existe o grupo de classes, que é o objeto 60, com 4 variações, que são: classe 0, corresponde à leitura cíclica de verificação, de todas as entradas associadas a um ID, sejam digitais, ou analógicas. Essa variação não tem estampa de tempo e, por dia, devem ser feitas poucas leituras deste tipo, pois podem ser demoradas. Classe 1, 2 e 3, correspondem a eventos de transição de estados, ou alteração de valor de analógicas, de variáveis de entrada associadas às respectivas classes, no IED. Na configuração do IED, os pontos devem ser associados às respectivas classes, ou só serão lidos por classe 0. Em protocolo Action há 9 tipos de configurações, a seguir descritas. Primeira, Link Confirm Mode. Neste mode, é exigido que na camada de enlace, que todas as solicitações recebam respostas de confirmação. Segunda, Accept Unsolicited DNP, marcando esta opção como Enable, faz com que a estação mestre envie para a estação escrava uma mensagem de habilitar mensagens não solicitadas, ao iniciar a execução do canal, logo após o pedido da classe 0, e também a cada vez que o mestre receber indicação de restart, no campo de Internal Indications. Terceira, Master Station ID, número correspondente ao endereço da estação mestre. Assim, um mestre, quando envia mensagem a um escravo, informa seu endereço. Alguns escravos respondem ao mestre desconsiderando este número, outros exigem que o endereço declarado no escravo seja o mesmo do mestre. Número entre 1 e 65.534. Quarta, Quality Changes Timestamp, marcando esta opção como Enable, faz com que ao ser recebida nova leitura de um objeto com flag, mesmo que não haja alteração do status, ou valor, do tag, mas haja alteração da qualidade, seja feita alteração do timestamp atual do tag. Quinta, Generate Log File, marcando esta opção, faz com que um log, com informações de mensagens trocadas, e várias ações tomadas pelo módulo de comunicações, seja gerado no diretório do ActionNet. Sexta, ID, Time Bias from GMT. No ActionNet, internamente, todos os timestamps são armazenados com datas em GMT. Normalmente os IEDs enviam estas datas também em GMT, e nenhuma correção é feita. O default para esta opção é 0. Caso na implantação atual os IEDs enviem os timestamps em sua hora local, deve-se especificar aqui a diferença entre este horário e a hora GMT. Por exemplo, em Brasília a hora local é 3 horas menor que GMT. Para este caso deveria ser especificado -3, neste quadro. Sétima, Password Pocket. Se declarado, sempre que é enviado um comando, o usuário deve inserir este password.
Oitava, Synchronization LAN, indica o método de sincronização a ser utilizado pelo driver, de acordo com o device com o qual se comunica. Escolha o Enable para utilizar o método de sincronização LAN. Geralmente é marcado como Enable se a comunicação será feita via Ethernet. Nona, Timeout, tempo de espera, em milissegundos, para o recebimento de uma resposta após envio de uma solicitação qualquer. As opções de settings, se for TCP/IP, são: Share Node Same IP, aceita IDs com o mesmo IP, e use Single Thread, usar uma thread única, e use Pin to Check Connection, usar o comando ping para checar o servidor remoto. Invalid Values, valores inválidos. As opções de settings, se o canal for serial, são: com número da porta de comunicação usada, baud rate, velocidade de transmissão, data bits, tamanho em bits de 1 byte de dados, stop bit, comprimento do stop bit, parity, tipo de paridade usada, DTR Date Terminated, sempre usado em conjunto com DSR, geralmente ON, em comunicações usando modem. RTS Request to Send, sempre usado em conjunto com Clear to Send CTS, geralmente ON, em comunicações sem modem. CTS, colocar o tique, se RTS ON, CTS 8 ET tempo de espera após um Clear to Send. Em Timeout, existem mais configurações, conforme apresentado abaixo. TX, tempo, em milissegundos para o primeiro bit ser enviado. RX Start, tempo em milissegundos, entre o último byte enviado e o primeiro byte recebido. RX Finish, tempo em milissegundos para a mensagem ser recebida, completamente. Next Byte, tempo em milissegundos entre cada byte recebido. Retry, número de tentativas antes da falha em caso de timeouts sucessivos. Unsolicited, tempo máximo, em milissegundos sem comunicação não solicitada, antes de setar o erro. O estado inicial define como o canal iniciará, habilitado ou desabilitado. Se o canal estiver desabilitado, não serão enviadas nem recebidas mensagens através do mesmo, isto é, o canal ficará inativo. Na aba Nodes, existem outros tipos de configurações, conforme abaixo. Para o caso de comunicação via TCP/IP, endereço IP, deve ser especificado o endereço IP do IED servidor. Porte, número da porta utilizada para conexão. Os parâmetros a seguir servem para canais seriais e TCP/IP. Slave ID, endereço do IED servidor escravo, na camada de aplicação. Ignore bit online. Se enable, indica que o driver deve ignorar a indicação de bit online, que é inserida pelo IED, quando ocorre falha ou normalidade em um ponto, segundo o critério do IED. Wait for idle to command. Se enable, indica que um comando somente será enviado quando a comunicação de amostragem estiver em repouso, isto é, não estiver ocorrendo. Analog Input Sample Time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando o envio dos valores atuais dos pontos analógicos. Solicitação de objetos tipo 30, todas as variações. Binary Sample Time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando o envio dos estados atuais dos pontos digitais. Solicitação de objetos tipo 1, todas as variações. Class 0 Sample Time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando o envio dos valores atuais de todos os pontos. Class 1, Sample Time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos solicitando o envio de mudanças ocorridas nos pontos definidos na classe 1. Class 2, Sample Time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando o envio de mudanças ocorridas nos pontos definidos na classe 2. Class 3,
Sample time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando envio de mudanças ocorridas nos pontos definidos na classe 3. Counter sample time, tempo, em milissegundos, entre dois pedidos consecutivos, solicitando envio dos valores atuais de contadores. Solicitação de objetos tipo 21, todas as variações. Time date sample time, tempo, em milissegundos, entre duas solicitações consecutivas de sincronização, isto é, pedido da data e hora atual no IED. Objeto 50, tag for communication status, neste campo, pode ser indicado o nome de um tag existente no projeto, para receber indicação de sucesso ou falha na comunicação, do ponto de vista funcional. Quando são feitas solicitações, o módulo aguarda um máximo timeout em milissegundos, definido em Protocol Options, para o recebimento de uma resposta. No caso de falha, o valor deste tag será colocado em 0. No caso de sucesso, o valor será colocado em 1. As mesmas configurações, feitas para a estação principal, podem ser feitas para uma estação IED Backup, se a mesma existir na instalação. Na aba Points, os pontos podem ser de entrada ou de saída. Os pontos de entrada, isto é, os pontos que são adquiridos pelo protocolo têm, basicamente, dois parâmetros principais que são, o tipo de ponto e o seu endereço. Existem 12 tipos de ponto. Os tipos de pontos implementados, são definidos utilizando os objetos existentes na norma, nível 3.3. Os pontos de saída, utilizados para comandos, possuem além do tipo e do endereço, um parâmetro control code, para especificar a operação de saída. Clicando-se na seta à direita, é mostrada a janela com os atributos selecionados. Para o valor atual, se o usuário alterar os atributos selecionados, e pressionar a seta de retorno, um novo valor associado aos atributos selecionados, será gerado. Existem diversas possibilidades de atributos, para o control code, como é possível ver na tabela. Além disso, também existem mais possibilidades através da function code, que é a definição da operação a ser executada, pelo comando. Todos os pontos de comando devem ter, como access type o atributo write. O tipo internal indication indica status das respostas de comandos. Estes status, de indicações internas dos IEDs, são reportadas através de flags nos objetos transmitidos na comunicação. Para receber as IINs, deve ser definido um tag do tipo inteiro, com o tipo IIN, e endereço 65.000. Este tag receberá o registro com os 16 bits, onde cada um deles significa alguma condição do IED. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos no próximo tutorial do ActionNet disponibilizado pela SPIN, Engenharia de Automação. Qualquer dúvida, entre em contato.